Boa noite, irmãos. Estamos gravando esse vídeo aqui hoje por solicitação do pastor Marcos Fonseca de Catanduva, da Igreja Mover das Águas, na qual nós congregamos, eu e minha esposa Mariana, que está aqui atrás da câmera. Está aqui. Ele nos deu o desafio de gravarmos um vídeo por semana com temas diferentes, um para o outro, ou temas que estejamos estudando, ou algo mais específico. Possivelmente, daqui para frente, eu vou abordar algum tema específico e vou passar muitas semanas falando do mesmo vídeo, ou talvez esmiuçando o mesmo livro da Bíblia para irmos com bastante profundidade. Mas hoje eu preparei um tema, que é um tema bastante específico para os dias de hoje. Estamos filmando esse vídeo em maio de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, na qual a sociedade tem sofrido demais, a população tem sofrido demais, a sociedade tem sofrido nas mãos ficamos refém de governantes, de políticos que se aproveitam da situação, do momento atual, para conseguir mais poder, para conseguir dinheiro, para conseguir aprovar medidas que antes seriam mais dificultosas. O que nós vemos é um cenário bastante caótico, bastante complicado, e é no meio desse cenário que eu queria trazer essa palavra. O meu desejo é que, estamos hoje fazendo um vídeo um pouco improvisado, mas o meu desejo é que a mensagem seja passada, tá? Tudo dando certo, e se vocês gostem, o nosso objetivo é aprimorar a qualidade, mas o nosso, sem perder de vista que a mensagem ela precisa ser transmitida e precisa ser capturada para você. Então a nossa oração, nosso desejo é que a mensagem de hoje que nós vamos falar, ela entre no seu coração e ela encontre um terreno fértil, que ela caia em terreno fértil e ela dê bons frutos. Esse é o nosso objetivo. Eu queria trazer esse tema então, falando das aflições do mundo de hoje, falando das esperanças de hoje que têm sido cada vez mais escassas, à luz de um salmo que é o Salmo 49, que eu gosto muito. Eu venho meditando há semanas nesse salmo, eu acho ele com uma profundidade muito grande, muito interessante. Eu vou ler a maior parte dele e gostaria de passar para vocês todo o ensinamento ou uma parte do ensinamento que ele carrega. Esse salmo é muito interessante porque ele inicia praticamente 8 ou 9 versos somente anunciando que o que está contido nele é algo valioso. Então, o salmo começa assim: ouçam todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, sejam eles ricos, sejam eles pobres, a minha boca falará com sabedoria. O salmista está falando assim, eu meditei essas palavras por muito tempo e eu trarei a interpretação dessas palavras com o maior interesse possível que seja captado por você. Então ele diz inclusive que ele vai captar essa mensagem nos provérbios e ele vai trazer a exposição dessas palavras ao som da harpa. Então esse é um salmo que pode ser cantado também. E ele inicia o salmo assim: por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam nas suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem também o tolo e também o insensato. E para os outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão sempre sua morada, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a muitas terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura,
longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Um homem, mesmo que muito importante, não tenha entendimento. É como os animais que perecem. Esse é o Salmo 49. Então, para preparar esse vídeo de hoje, eu li diversas versões da Bíblia e eu noto que algumas Bíblias elas têm uma tradução sempre voltada na questão do dinheiro. O dinheiro aqui é uma questão importante do Salmo, mas não é, no meu entendimento, a mais importante. Porque, muito além do que eu desejo, a gana das pessoas do dia de hoje em busca do dinheiro, eu não estou falando daquele dinheiro necessário para a sua sobrevivência, necessário para você adquirir conforto, adquirir bens, ou adquirir coisas para a sua família, ou juntar um patrimônio mínimo. Eu não estou dizendo esse dinheiro, eu não estou dizendo daquele dinheiro justo que você sai todos os dias e com o teu suor você conquista. Eu estou dizendo daquele dinheiro que vira um fim em si mesmo. Aquele dinheiro na qual não existe mais um motivo de ser buscado. O motivo de ser buscado é o ajuntamento, é juntar cada vez mais. Porque no final da ponta, mesmo aquelas pessoas que já têm todo o dinheiro que seja necessário para eles sobreviver o resto da sua vida e os seus filhos e os seus netos sobreviver sem precisar ganhar, só gastando aquele dinheiro que eles têm, mesmo assim a gente vê uma ganância das pessoas de quererem cada vez mais e sempre mais, e muito mais e cada vez mais. Passando por cima de qualquer tipo de escrúpulo, passando por cima de qualquer tipo de princípio, de qualquer tipo de valor. É isso que a Bíblia está condenando aqui nesses versos. A Bíblia, por muitas vezes, Jesus mesmo ele dizia, muitas vezes, a maior parte das parábolas de Jesus ele falava sobre dinheiro, mas não é especificamente condenando o dinheiro em si. O dinheiro em si, ele é necessário para a nossa vida. Ele estava condenando o coração do homem voltado ao dinheiro. Ele diz que o dinheiro é algo tão importante para o homem, que coloca o seu coração no local errado. Ele diz que o dinheiro é tão importante que ele compara o dinheiro a Deus, chama ele de mamon. Ou seja, o dinheiro é algo tão atrativo que faz com que as pessoas fiquem cegas por tudo que é valioso nessa vida e pense somente em dinheiro. Esse que é a condenação que a Bíblia traz. A Bíblia não traz nenhuma condenação específica simplesmente para alguém que tem muitas posses. O problema não é isso. O problema são aquelas pessoas que, tendo muitas posses ou não tendo muitas posses, têm o seu coração no dinheiro. E por que eu queria trazer esse salmo para o dia de hoje, enquanto até então eu estou iniciando falando sobre dinheiro? Porque às vezes eu fico me perguntando, ou recentemente em conversas, que eu não lembro com quem eu tive, que perguntaram assim, puxa vida, mas por que tais políticos, inclusive alguns casos atualmente que inclusive já foram presidentes, já foram governadores, já tiveram cargos máximos, têm muitos milhões de reserva de patrimônio, assim, não há necessidade mais de aquisição de dinheiro, porque eles continuam na vida pública, continuando interferindo em coisas que não deveriam. Por que eles não vão viajar? Por que eles não vão curtir a vida? Eu entendo que, muito além do que a busca desenfreada pelo dinheiro, é mais atrativo ainda a busca desenfreada pelo poder. Aquelas pessoas que, não tendo o seu coração voltado para Deus, adquirem um poder, um status, isso vira um vício que ela nunca mais consegue se desvencilhar. Então, ela precisa daquele poder, ela pode ter o dinheiro que for do mundo, ela pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela nunca vai conseguir gastar todo aquele dinheiro. Mesmo assim, ela sente uma necessidade muito forte de estar sempre buscando o poder. E é sobre isso que o Salmo está falando. Sobre aquelas pessoas que, sendo poderosas, tendo muito dinheiro ou não, mas sendo poderosas, eles estão sempre perseguindo aqueles que são mais fracos. E a Bíblia o salmista começa perguntando para a pessoa simples justamente isso. Ele fala assim, por que você vai temer todos os dias maus, esses dias maus que vêm pela tua vida, porque poderosos vêm influenciar a tua vida? Por que você teme esses dias? Você está temendo pessoas que estão confiando nos seus bens, nas suas muitas riquezas?
Você está confiando errado. A sua confiança tem que vir de Deus. É isso que o salmista começa falando. Então, mesmo vivendo no momento desse de pandemia, na qual os políticos que nós elegemos, que são nossos representantes, estão massacrando o seu povo, estamos vendo caso absurdo, por exemplo, pessoas inocentes sendo algemadas e presas, idosos sendo presos porque saíram para trabalhar no meio da pandemia, sendo que a ordem era ficar em casa. Né? Não conhecemos a realidade daquela pessoa, possivelmente aquela pessoa estava saindo para trabalhar porque não tinha mais do que se alimentar em casa. E a gente vê pessoas que não têm preocupação de ganhar dinheiro porque já tem muito além do suficiente, dando uma determinação totalmente inescrupulosa para pessoas simples, pessoas necessitadas, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem ganhar o seu pão honestamente. Então, a mensagem que fica para essas pessoas: por que a gente vai se afligir por atitudes de poderosos contra nós? Essas pessoas têm algum poder sobre nós? Claro que não. O salmista está falando assim: ninguém, por mais dinheiro que tenha, ninguém pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Essa pessoa, um dia, se ela morrer, ela pode ter trilhões de dólares. Ela nunca vai conseguir chegar e pagar o preço do seu resgate para Deus. O salmista está dizendo isso. Então, de que vale o dinheiro? Se aqui nessa terra ele pode comprar tudo o que ele quiser, porém um dia ele nunca vai conseguir, nunca vai ser capaz de redimir a sua alma, uma vez que a própria Bíblia diz que o preço da nossa redenção foi caríssimo, impossível de ser pago, que foi o sangue do Cordeiro vertido na cruz. Então, não há pagamento que livre essas pessoas, que não há pagamento que impeça que essas pessoas sofram decomposição. Pois todos podem ver, todos morrem, os ricos morrem, os pobres morrem, os sábios, os insensatos, todos morrem. E olha só o que ele diz para essas pessoas poderosas. Olha a mensagem como ela é grave para essas pessoas que são poderosos, sendo ricos, mas que detêm o poder e usam o poder para massacrar o seu povo. Ela fala assim: os túmulos dessas pessoas serão para sempre as suas moradas. Os túmulos serão a sepultura deles por todas as gerações, mesmo que eles tenham dado nome a muitas terras. Então essa pessoa um dia pode passar por aqui, a sua influência pode ter deixado marcas, a influência da pessoa pode ter deixado nome de ruas, nome de cidades, fazendas, propriedades por todo o mundo, mas as pessoas que colocam o seu coração no seu poder, as pessoas que colocam o seu coração na insensatez, a morada eterna dessas pessoas será a sepultura. E ele fala aqui na segunda parte do Salmo que a gente já leu, que ela fala que quem será o pastor que vai apacentar essas pessoas mortas será a própria morte. Ou seja, você, meu querido, que tendo muito dinheiro ou tendo muito poder, não use esse poder em benefício das pessoas menos favorecidas, que é o princípio de todas as coisas, seria esse. Você que usa o seu dinheiro somente por um fim em si mesmo e não colocando ele a serviço da vida humana. E eu não estou aqui pregando em favor da miséria, que todos deveriam ser miseráveis, não é isso. Eu estou dizendo que assim, todas as pessoas deveriam, tendo um coração centrado em Deus, deveriam entender que a vida verdadeira e a vida eterna, ela será vivida depois daqui. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: você hoje, vivendo nesse momento de angústia, vivendo nesse momento de opressão que estamos vivendo na pandemia, você hoje tem o seu coração centrado em Deus, centrado nas verdades eternas ou não? Qual será o seu destino? Você é capaz de se perguntar? Com a vida que você está levando, qual será o seu destino? Será que o seu destino será aquele que a Bíblia revela, na qual um dia, mesmo depois de você ter morrido, Jesus volta, vem ao teu resgate, você vai ressuscitar e você vai viver por toda uma eternidade com Deus, naquela cidade santa descrita em Apocalipse? Você vai viver tudo isso, você vai viver a glória de poder contemplar com o corpo glorificado, face a face, o teu Salvador? Ou o teu destino eterno por todas as gerações, enquanto existir planeta, enquanto existir humanidade, enquanto existir universo, o teu destino será aquela sepultura, aquele sepulcro que está ali, que você vai ser enterrado, aquele caixãozinho que vai ser enterrado? Qual que é o teu destino? Será que você quer que o seu pastor eterno seja Deus?
seja o Criador da terra, o Criador dos céus, o Alfa e o Ômega seja o seu pastor? Ou o seu destino é que o pastor seja a própria morte? Então, por causa dessas perguntas, eu gostaria que você refletisse o seguinte: a esperança que nos move, a esperança necessária para que a gente possa mover dia após dia, a esperança necessária para a gente acordar amanhã cedo, para reiniciar os trabalhos, para ter esperança em meio ao caos, para crer que Deus cuida de todas as coisas e tudo está sob o controle dele. Essa esperança, ela é a força motriz do cristão. Essa esperança é o que move todos nós. Tá? Então, sem esperança, só basta ao homem morrer mesmo. Então, a esperança ela é necessária para tudo isso. Então, essas perguntas que eu fiz no final do vídeo, não vou me estender mais, podemos abordar o mesmo tema novamente, mas eu gostaria que você saísse desse engano que o mundo te coloca, esse engano do tolo, esse engano que te coloca numa posição de vaidade, que te coloca numa posição soberba, numa posição secular, mundana, e que você adquirisse a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que é verdadeiramente a sabedoria do sábio mesmo. Então, por causa disso, eu gostaria de te finalizar então esse vídeo somente com um verso, que é o verso que é o que você deve esperar todos os dias para você conseguir ter uma boa motivação em meio a esse momento que estamos vivendo de tristeza, de tribulação. Então ele está falando aqui, o salmista está falando de todas aquelas pessoas que mesmo com uma aparência pujante, mesmo com uma aparência na qual todos vangloriam, na qual todos reconhecem, tanto pela riqueza, pelo poder, nem dentro desse meio ao caos, essa sabedoria mundana, ela vai ruir, ela vai para a sepultura, ela vai se desfazer, mas para ti existe uma mensagem, para ti existe uma promessa, que é a seguinte: no meio desse tudo, Deus vai redimir a sua vida da sepultura e vai te levar para si. Então, você quer esperança melhor do que essa? Você quer esperança mais prazerosa do que essa? De viver nesse mundo, viver todas as tribulações que você tem nesse mundo, sabendo que o que te espera depois da morte, o que te espera depois dessa vida passageira que nós estamos vivendo, é a vida de verdade. É a vida como ela deve ser vivida, é a vida eterna com Deus. É isso que nós devemos esperar, e é nessa esperança, crendo nessa esperança, porque sabemos que Deus não é um Deus que volta atrás na sua palavra, Deus é um Deus que tem as suas palavras firmes na rocha. Então, por isso, dentro desse meio ao caos, que você deixe hoje toda essa malícia, todo esse engano do tolo, e você seja colocado verdadeiramente numa posição de sábio, na sabedoria conforme Deus te ensina, porque assim Deus vai redimir os teus pecados, Deus vai te resgatar um dia da tua sepultura e vai te levar para junto dele, e é aí que repousa a nossa esperança. Então, obrigado pela atenção de hoje, que essa mensagem possa chegar até você de uma maneira muito singela, mais poderosa, que ela possa crescer dentro de você e que nos próximos vídeos eu possa abordar novos temas. Você pode comentar aqui se tem sugestões a serem feitas, a serem modificadas. O nosso objetivo mesmo é estar promovendo a você um conteúdo de qualidade, trazendo uma mensagem verdadeira. Muito obrigado a todos vocês, que Deus te abençoe poderosamente, que você possa enfrentar mais uma semana, mais um dia com muita força, sabendo que Deus está contigo. Que Deus te abençoe.